Hello everybody, how are you doing? Ellison aqui. Hoje a gente vai fazer uma sessão de estudos juntos. Você vai estudar comigo. A gente vai passo a passo do começo para você entender exatamente como é que funciona uma sessão de estudos eficaz, uma sessão de estudos que você vai sentar 30 minutos para estudar e você vai realmente tirar proveito daquilo ali. Aquilo ali vai ser uma coisa que você não vai estar desperdiçando o seu tempo, você não vai ficar procurando material por vários e vários minutos, você vai realmente sentar e estudar da maneira mais eficaz possível. Nessa sessão de estudos, eu não quero simplesmente que você me assista a estudar. Eu quero que você entenda a estratégia por trás dessa sessão de estudos. Eu quero que você entenda o que está passando na minha mente enquanto eu estou estudando para que você possa pegar essa sessão de estudos e aplicar ou da sua maneira, mas pensando na mesma estratégia, pensando na mesma ideia, ou você aplicar exatamente igual. E não importa qual que é a língua que você está aprendendo. Se você está aprendendo alemão, se você está aprendendo francês, se você está aprendendo espanhol, não importa. Os princípios para você aprender as línguas são os mesmos. Então, exatamente a mesma coisa que eu usei quando eu estava na faixa do iniciante até o intermediário no inglês, eu uso para o alemão, eu uso para o francês e eu uso para o espanhol também. Os princípios são os mesmos. Eu vou provar para você isso daqui porque esta aula eu não vou usar o inglês para estudar. Porque o meu estudo de inglês é diferente. Eu já tenho um nível mais avançado de inglês e eu estudo com materiais praticamente 100% em inglês. Não seria exatamente o que eu quero passar para você aí, que está dentro dessa faixa do iniciante ao intermediário. Depois que você passa do intermediário, você começa a estudar de maneira diferente. Você pelo menos deveria estudar de maneira diferente com materiais aí, pelo menos 80% do seu estudo deveria ser em inglês, com materiais em inglês. E o que eu quero passar para vocês hoje é um estudo que vai se encaixar desde um completo iniciante até você que está no nível intermediário. Então, de novo, não se preocupe que esta aula aqui não será estudando inglês. Para você que está estudando inglês, que é o foco do nosso canal aqui, essa aula vai ser 100% voltada para você, mesmo que não é no material na sua língua-alvo. Eu quero que você entenda todos os princípios e a estratégia por trás de um estudo de verdade. Então, without further ado, sem mais delongas, vamos cair direto para os nossos estudos. Conforme as coisas forem acontecendo, eu vou explicando e dando mais detalhes para vocês. Bora lá. Muito bem, vamos lá então. A primeira coisa que eu faço todos os dias é estudar o meu Anki. O Anki, ele precisa ou deveria ser feito pelo menos todos os dias. Às vezes a gente falha, é verdade, não tem problema. Ah, não fiz sábado e domingo, não tem problema. Segunda volta e faça todos os dias. A ideia do Anki é que você faça realmente todos os dias, porque ele tem uma proposta de usar as fraquezas da sua memória contra ela mesma, para que você realmente tenha uma memorização a longo prazo, para que você fortifique a sua memorização a longo prazo. Então, o ideal é que você use todos os dias o Anki. Se você falhar algumas vezes, não tem problema, mas tente manter aí a regularidade. Eu geralmente uso o Anki em outros momentos do meu dia. De manhã eu faço um pouquinho de cardio, eu tenho um elíptico em casa meio enferrujado, quase caindo aos pedaços. Um dia ainda eu vou me machucar com ele, então eu estou ali no meu elíptico fazendo o meu cardio ofegante e eu estou com o meu celularzinho na mão fazendo o Anki ao invés de estar rolando o Instagram para cima. Então eu faço o meu Anki de francês, eu faço o meu Anki de espanhol e eu faço o meu Anki de alemão. Em menos de 30 minutos eu finalizei todo o meu Anki de manhã, enquanto eu fazia outra atividade assim, como é que a gente diz em inglês? I kill two birds with a stone. Eu mato dois coelhos com uma cajadada só. Em inglês a gente mata dois pássaros com uma pedrada só, né? Um pouquinho diferente. Só que hoje de manhã eu fiz o meu cardio, então eu fiz somente o alemão. Eu fiz somente o alemão e um pouquinho de espanhol. E aí quando eu comecei a fazer o francês, eu pensei, eu vou deixar esse estudo de lado para que eu possa gravar uma aula, uma sessão de estudos, né? Que vai ser também uma aula, uma sessão de estudos e eu mostrar como é que funciona. E por que eu escolhi o francês e não o alemão e não o espanhol? Porque o francês é uma língua que eu gosto, o espanhol também, tá? Mas o francês especificamente tem mais desafios no francês, então eu trouxe o francês justamente pelo nível de dificuldade um pouco maior do que o espanhol, né? Então o francês é uma língua que eu estudo do francês para o português, diferente do alemão, que eu estudo do alemão para o inglês. Eu estudo o francês assim, porque é uma língua latina, assim como o espanhol, assim como o português, então é mais fácil de você encontrar
similaridades lógicas ali na língua. Então é mais legal você usar uma língua latina, para estudar uma língua latina, do que você usar o inglês, né? Seria bacana usar o inglês, porque daí eu estaria praticando o inglês também, mas eu prefiro assim, e aí eu uso o inglês aqui para estudar com o alemão. Então, hoje a gente vai fazer uma sessão de estudos completa, quase completa, depois eu explico para vocês o que vai ficar faltando, de francês. Vocês vão me acompanhar estudando francês e vocês vão entender a estratégia e os princípios por trás disso. Então, eu sempre começo o meu estudo com o Anki. Eu sempre faço o Anki e eu vou falando em voz alta. Então, não só eu vou falando em voz alta aqui durante o meu estudo, mas eu também vou tentar explicar algumas coisas, o porquê que eu faço essas coisas também, ok? Então, aqui eu tenho 5 cards novos para estudar no meu Anki. Eu tenho 2 para revisar de estudos passados. Perdão, eu tenho 21 para revisar de estudos passados. E eu tenho 2 para aprender, que são cards que eu venho errando bastante. Então, eles começam a aparecer com mais frequência aqui, right? Então, para quem não conhece o Anki é um aplicativo de memorização espaçada. Lá dentro do Inglês 360, a gente usa o Anki como uma das ferramentas principais. Ele não é como um Duolingo que você simplesmente baixa e pode usar. Tem um processo diferente para você usar o Anki. O Anki é um aplicativo personalizável, então você precisa criar as coisas que você vai estudar aqui dentro. E também, de certa forma, é um processo de estudo, porque enquanto você vai criando, você vai estudando e revisando, né? Mas lá dentro do Inglês 360, a gente tem 3 aulas para explicar o que é o Anki, como é que ele funciona, como é que você vai instalar e como é que você vai usar ele. Caso você queira, tenha interesse em conhecer a nossa plataforma de imersão em Inglês 360, primeiro link da descrição, você vai cair lá na nossa página e tem um vídeo mostrando a plataforma por dentro. Você vai realmente conhecer como é que é a plataforma. Não é aqueles vídeos de vendas de e a técnica, você vai usar a metodologia X e você precisa estudar assim, papapá. Sabe aqueles vídeos de venda? Chato pra um cacete? Não. Naquele vídeo eu vou entrar dentro da plataforma e vou te mostrar, ó, aqui você vai ver isso, aqui funciona assim, a nossa metodologia é assim, aqui você tem esse material, papapá, e você vai conhecer a plataforma por dentro, você pode julgar se é interessante ou não para você. Então é uma plataforma de imersão, é diferente de um curso, é muito melhor que um curso. Vamos lá, parar de falar agora e vamos cair para os nossos estudos. Então eu começo os estudos, ela já vai começar falando aqui, eu vou dar uma pausa, peraí. Après le déjeuner, je fais une sieste où je joue à des jeux vidéo. Muito bem, então eu sempre coloco o áudio aqui no Anki para que eu possa também ouvir que essa donzela fala. Às vezes é um doce moço também, né? Então, eu tenho a frase aqui e eu tenho o áudio. Então, como é que funciona o Anki aqui? Eu vou ler essa frase e é uma frase que eu já vi, não é nada novo aqui no Anki. Eu pego materiais que eu já estudei e coloco aqui dentro do Anki, então é uma coisa que eu já vi. Só que, obviamente, eu vou esquecer isso diversas vezes. Então, o Anki está aqui para mostrar isso aqui de novo para mim e eu, ao longo do tempo, ir relembrando essas coisas. Então, ela fala, primeira coisa que eu tento. Primeira coisa que eu faço é tentar ouvir de olhos fechados. Aqui não vai dar certo porque eu já vi tudo isso aqui, né? Então eu tento ouvir de olhos fechados para tentar pegar só pelo ouvido. Muitas vezes eu não consigo. Aí eu abro os olhos, vejo a frase, repito mais uma vez o áudio. Après le déjeuner, je fais une sieste où je joue à des jeux vidéo. E eu repito. Après le déjeuner, je fais une sieste où je joue à des jeux vidéo. Se eu não peguei muito bem, eu repito mais 1, 2, 3 vezes e assim eu vou fazendo várias vezes até eu conseguir pegar, assim, pelo menos uns 80% da pronúncia legal. Também não tenho meta de ficar perfeito. E aí depois que eu pronunciei legal, eu tento aqui já pensar na tradução. Conforme eu vou fazendo isso, eu já vou tentando pensar na tradução, né? Então, depois do almoço, eu tiro uma siesta, eu tiro uma soneca, ou eu jogo videogame. E aí eu confiro para ver se tá certo. Depois do almoço, tiro uma soneca ou jogo videogame. Après, agora vou repetir de novo. Après le déjeuner, je fais une sieste où je joue à des jeux Où je vidéo. joue à des jeux vidéo. À des jeux vidéo. Yes, very good. Après le déjeuner, je fais une sieste où je joue à des jeux vidéo. Você entendeu a estratégia por trás. Agora eu vou tocar um pouquinho mais rápido e eu vou simplesmente fazendo todo o processo em voz alta. Fecho os olhos, passo pro próximo. Il me permet de me détendre et de faire ce que j'aime. Il me permet de me détendre et de faire ce que j'aime. Il me permet de me détendre et de faire ce que j'aime. Il me permet de me détendre
et de faire ce que j'aime. Isso me permite relaxar e fazer o que eu amo. É isso? Ele me permite relaxar e fazer o que eu gosto. J'aime é eu gosto. Então, eu não acertei, né? Aqui embaixo você vai ver que tem de novo, difícil e bom. Eu só uso de novo e o bom para não estragar muito o algoritmo. Então, quando eu não acertei, eu boto de novo. Aller chez E le aí, médecin est important quand on est malade. e aí, daqui a pouco esse card vai aparecer para mim mais uma vez. Aller chez le médecin est important quand on est malade. Aller chez le médecin est important quand on est malade. Aller chez le médecin est Aller chez le Aller chez le médecin est médecin. important. Aller chez le Aller chez le médecin est médecin est important quand on important. est malade. Aller chez le Aller chez le médecin est médecin est important quand on important est malade. quand tu es malade. Ok. Então, tomar o medicamento é tão importante quando você está mal. Aller chez le médecin est important quand on est Aller chez le médecin est important quand on est malade. quand on est malade. Quand on est malade. Então, é isso aí, né? Ir ao médico, meu, acho que fosse tomar remédio. Médecin é médico, então ir ao médico. Errei de novo. Après l'école, je rentre à la maison et je fais mes devoirs. Ok. Après l'école, je rentre à la maison et e je fais mes devoirs. Depois da escola, eu vou para casa, eu retorno para casa e faço os meus devoirs, os meus deveres. Eu volto para casa, faço minha lição de casa, ok. Bom. Il me permet de me détendre et de faire ce que j'aime. Il me permet de me détendre. Il me permet de me détendre et de faire ce que j'aime. E de faire ce que j'aime. E de faire ce que j'aime. Então, ele me permite relaxar e fazer o que eu amo. Fazer o que eu gosto. Ah, bom, nice. E aí, pauleira. Après une journée de travail, ouvrir un bon livre permet de se relaxer. Então, olha só, relaxer também é relaxar, détendre também é relaxar, pelo que eu entendi, né? Après une journée de travail, ouvrir un bon livre permet de se relaxer. Relaxer? Après une journée de travail, ouvrir un bon livre permet de se relaxer. Relaxer, yes. Depois de uma jornada de trabalho, ouvir um bom livro. Para relaxar? Permite relaxar, ok. Permite, tava com essa, mas não... Tudo bem. Ó, só uma palavra para trás. Eu vou colocar como deu certo, tá? Je vais à l'école du lundi au vendredi. Je vais à l'école du lundi au vendredi. Je vais à l'école du lundi Je vais à l'école du lundi au vendredi. au vendredi. Eu vou à escola de segunda a sexta? Yeah. Cela m'aide à être prêt pour une nouvelle semaine. Opa. Cela m'aide à être prêt pour une nouvelle semaine. Cela m'aide à être prêt pour une nouvelle semaine. Cela m'aide... Ah, cara, não peguei. Cela m'aide à très... Cela m'aide à être prêt pour une nouvelle semaine. Être prêt pour une nouvelle... Então, olha só. O que eu já vou fazendo aqui? Eu já vou aplicando essa técnica de repetição, que não é simplesmente repetir, tá? Vou dar uma pausa aqui para explicar para vocês. Isso aqui é o shadowing. Shadowing é uma das técnicas que a gente também, junto com o Anki, usa lá dentro do Inglês 360. Existem outros lugares para usar, mas você pode ir usando aqui enquanto você vai fazendo o Anki também. O shadowing é uma técnica de você repetir, mas não é simplesmente repetir, é mais um sombrear. Mas ela não é simplesmente tentar falar junto com a pessoa, é você prestar atenção na entonação da pessoa, você prestar atenção naquilo que ela está falando e tentar repetir com alguns detalhes aquilo ali. Não é simplesmente você ver aqui um cela, maide et être pour une nouvelle semaine. É você ouvir a pessoa e tentar parecer, falar o mais parecido com ela possível, seja no ritmo, seja na entonação, seja em todos os elementos que você conseguir imitar. Entende? Não é só repetir. Isso talvez não fique muito claro quando você ouve falar na técnica de shadowing. A técnica de shadowing é você simplesmente falar um segundinho atrás da pessoa. Não é só isso. É você tentar se parecer o máximo com a pessoa na hora de falar. Né? Então, isso é importante para você melhorar a pronúncia. Cela m'aide à être prêt pour une nouvelle semaine. Cela m'aide à être pour une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine. Cela m'aide à être prêt pour une nouvelle semaine. Pour une nouvelle semaine.
Então também não precisa ficar neurótico, né? Mas é para você tentar ficar o máximo possível que você consiga naquele momento, alright? Isso aqui eu não me lembro. Se na média isso me ajuda a ser não sei o que lá, uma nova semana. Isso me ajuda a estar pronto. Então, être é o verbo to be, né? Estar preparado, pronto para uma nova semana. Entendi. Boa, né? Então, você vê que a similaridade de construção de frase do português do francês pro português é muito parecida. Então, por isso vale mais a pena você estudar línguas latinas com o português mesmo, né? Para você que já tem um inglês ou uma outra língua legal, essas coisas são legais levar em consideração. Nous allons chanter joyeux anniversaire. Nous allons chanter joyeux anniversaire, manger le gâteau et jouer à quelques jeux. Jouer à quelques jeux, ok. Nós vamos cantar feliz aniversário, comer bolo e jogar alguns, parece qualquer, mas é alguns jogos, é isso? Tá, parabéns pra você, sorry. Comer o bolo e brincar com alguns jogos. Legal, show de bola. Les cours commencent à 8 heures. Les cours commencent à 8 heures. Les cours commencent à 8 heures et finissent à 15 heures. Ok, eu já entendi a frase, agora só preciso pegar um pouquinho mais da pronúncia, né? Les cours commencent à 8 heures. Les cours Les cours commencent à 8 heures. Les cours commencent à 8 heures de 8 et horas finissent à e 15 finissent heures. de 15 horas, né? O curso começa às 8 horas e termina às 15, às 3 da tarde. J'ai des cours de mathématiques. J'ai des cours de mathématiques. J'ai des cours de mathématiques. De France. J'ai des cours de mathématiques. J'ai des cours de mathématiques. De français. D'histoire. De sciences et d'anglais. De sciences et d'anglais. Tenho aulas de aquelas matemática, francês, história, ciências e inglês, d'anglais. Boa. J'ai des cours de mathématiques. En lisant, on découvre aussi de nouvelles idées et d'autres façons de penser. En lisant, on découvre aussi de nouvelles idées et d'autres façons de penser. Uma coisa que eu falei para vocês e acabei não mencionando que para iniciantes, completo iniciantes, você olhar para baixo ou fechar os olhos enquanto ouve a frase pela primeira vez, talvez não seja 100% ideal, porque você não tem noção nenhuma do que está por vir. Mas eu já tenho estudado inglês, francês há uns 3 meses, então eu já tenho mais ou menos uma ideia do ritmo da língua, de como é que são algumas palavras, já ganhei bastante vocabulário aí nesse tempo, então já vale a pena eu começar a fechar os olhos e tentar me forçar a ouvir simplesmente pelo ouvido. Então você já está fazendo alguns testes de listening, forçando o seu ouvido. Olha só quanta coisa você faz só com o Anki. Você melhora a pronúncia praticando e implementando o shadowing. Você fechando os seus olhos e se forçando, você tá ali realmente colocando o seu ouvido à prova e deixando ele melhor para entender as coisas, mesmo quando você não está lendo aquilo ali. E você ao mesmo tempo tá lendo, fazendo leituras, que é importante você ler muito inglês, no caso de você estar usando inglês, né? E também você está praticando a sua memorização, né? Você está revendo essas coisas. Então vamos lá, continuando. En lisant, on découvre aussi de nouvelles idées et d'autres façons de penser. Então, ao ler, você também descobre novas ideias e outras maneiras de pensar. Boa! J'habite dans une petite maison avec ma famille. J'habite dans une petite maison avec ma famille. Outra coisa, tá? Eu vou terminar o Anki por aqui, eu não vou estudar ele completo pra gente não se esticar muito, você já entendeu basicamente a ideia por trás de como estudar o Anki na prática. Então eu tô fazendo isso aqui com você na prática e passando já passei todas as técnicas que eu uso, vou fazer mais uns 3, 4 cards e eu vou encerrar pra gente não se alongar muito. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Entenda isso aqui, tá? Agora presta bastante atenção em mim aqui, ó. Entenda isso aqui. Você vai estudar um texto, você vai estudar uma frase, você eventualmente vai ver essa frase amanhã, você não vai lembrar. Você eventualmente vai ver essa frase no outro dia, você não vai lembrar. Você não vai lembrar muito mais do que você vai lembrar. Não adianta você achar que você tem um problema de memória porque você viu uma frase ou uma palavra 2 vezes e você não conseguiu lembrar dela mais. Tem uma notícia para você se você pensa assim. Bem-vindo à raça humana.
a gente vê a não ser que você tenha memória fotográfica, né? Você vai ver uma coisa algumas boas centenas de vezes até que fique fácil de você reproduzir e entender aquilo ali. Essas palavras que para mim já estão fácil aqui, são 3 meses vendo essas palavras. Então eu já vi essa palavra umas boas centenas de vezes, então elas já estão um pouquinho mais fácil para mim. E você percebe, tudo que está aqui eu já vi e mesmo assim eu me esqueço. Então, isso é um processo normal. Não fique pensando que, eu não tenho dom, porque você viu 2 vezes a desgraça da palavra e você não consegue lembrar ela. É assim mesmo, você vai ver assim, ó, sem brincadeira nenhuma, umas boas centenas, se não milhares de vezes uma palavra, até que você realmente consiga entender ela com facilidade e usar ela com facilidade. Porque pensa comigo, se você visse uma palavra 2 ou 3 vezes, todo mundo era fluente em inglês. Se você visse uma palavra 2 ou 3 vezes e lembrasse dessa palavra. Porque para você ter uma boa comunicação em inglês, uma comunicação satisfatória em inglês, você precisa dominar umas 3.000 palavras em média. Você já vai ter uma comunicação bem satisfatória em inglês se você dominar 3.000 palavras. Imagina que você estuda um texto de 300 palavras. Com 10 textos você está fluente. E não é assim que funciona, senão a gente não tinha 95% do Brasil, se não mais, de pessoas que não sabem patavinas de inglês, né? Então o processo é demorado, é uma reconstrução de memória que vai acontecendo a cada vez que você revisa isso. Às vezes você vai ver a palavra 900 vezes, aí na 901 seu cérebro internaliza e fala, agora é assim, agora eu ouço e eu entendo, agora eu consigo usar ela no meu dia a dia, sacou? Então não fique neurótico com isso, porque você só é uma pessoa normal, assim como eu, como a dona Joana, como... Não tem aquele vídeo do José Serra que ele come todo mundo? Vamos lá então. Mais uns 2, 3 cards e a gente encerra. J'habite dans une petite maison avec ma famille. J'habite dans une petite maison avec ma famille. J'habite dans une petite maison. J'habite dans une petite maison avec ma famille. Avec ma famille. Então, eu moro numa casa pequena com minha família. Isso aí, boa, nice. Le week-end, j'aime me reposer et passer du temps avec ma famille. Le week-end, j'aime me reposer, passer du temps avec ma famille. Nos finais de semana eu adoro, na verdade, né? É repousar, descansar e passar tempo com a minha família. Il me permet de me détendre et de faire ce que j'aime. Essa eu ouvi umas 3 vezes hoje já. E tem uma coisa aqui que ainda não consigo pegar, peraí. Il me permet de me détendre. Il me permet de me détendre Ele me permet et de de me faire ce que détendre j'aime. et de faire ce que j'aime. Tá. Ele me permite relaxar e fazer o que eu gosto. Muito bem, a gente vai encerrar essa parte 1 do estudo aqui com o Anki, agora a gente vai partir para a parte 2. Agora é a hora que eu ganho vocabulário, agora é a hora que eu pego um material para estudar e realmente ganhar vocabulário. E como é que eu faço isso? Eu tenho vários materiais aqui para mim já? Não, eu faço na hora. E eu vou mostrar para vocês o processo de fazer na hora para vocês verem exatamente quanto tempo leva. Vou botar um cronômetro aqui na tela. A partir do momento que eu começar, e a gente vai ver quanto tempo vai levar para eu finalizar esse material. Então essa daqui é uma ferramenta que eu criei dentro do ChatGPT, já falei disso daqui num outro vídeo, eu expliquei exatamente os princípios por trás dessa ferramenta, ensinei vocês a usarem ela e por que ela é boa, né? Por que você deveria usar essa ferramenta também. Então se você quiser assistir, eu vou deixar o videozinho aí no cantinho, no card, mas assista depois, porque agora a gente vai botar a mão na massa. Então, olha só, aqui são as línguas que eu já estudo, né? Então, quando eu quero fazer um texto de alguma língua, eu simplesmente venho aqui, crio um texto em francês. O que ele vai fazer? Ele vai pedir qual que é a língua de tradução, né? Porque quando eu estudo alemão, eu faço a tradução no inglês, mas aqui no francês eu faço a tradução no português. Então, eu escolho a opção 1, português. Agora ele vai me dar alguns tópicos, né? Olha só. Faire les courses au marché, fazer compras no mercado, falar sobre a família, um dia no campo, pedir informações na cidade, ir ao médico. Então, eu já vi algum vocabulário de médico, de família, de mercado, alguma coisinha também. Eu acho que pedir informações na cidade é uma coisa um pouquinho mais desafiadora, então eu vou pegar o número 4 aqui. Então, o que ele me faz? Ele me faz um texto
Acho que você não tá conseguindo ver inteiro aí. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima. Deixa eu botar minha cara um pouquinho menor, aí vai ficar bom de ver. Então, ele me dá um texto em francês e em português. Aí eu faço a cópia desse texto, eu abro um Word. O Word aberto, eu colo ele aqui, eu só tiro essa parte aqui, tiro essa parte aqui. Eu boto um layout aqui de 2 colunas. Eu boto o português para um lado e, perdão, o francês para um lado e o português para o outro. Aí eu pego simplesmente a parte aqui do francês. Aí eu venho aqui no Eleven Labs, eu colo este cara, eu pego uma voz em francês aqui, pode ser qualquer uma. Muito bem, botei o textinho aqui, escolhi a voz que eu queria, cliquei aqui em gerar o speech, e aí você clica aqui em download e pronto, você já tem aí o seu material completo para estudar. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Isso, o nosso áudio está aqui, o nosso Word está aqui, então agora a gente só coloca ele aqui na nossa tela para que a gente possa estudar. Então, eu faço 2 coisas aqui rápidas no início. Opa, deixa eu mudar o lado aqui, né? Para que o texto fique visível para todos vocês e o áudiozinho aqui em cima. Aí, show de bola, legal. Dá um zoomzinho aqui, consigo até aumentar um pouquinho mais a tela, que ainda assim todo mundo consegue ver. Aí, show de bola. A primeira coisa que eu faço é eu dar play nesse áudio aqui para eu simplesmente ter uma ideia do que está por vir. Só que eu não leio nem nada, eu simplesmente fecho os olhos, eu olho para algum lugar e eu escuto. Então vamos lá. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Il cherche la gare, mais il ne voit aucun panneau. Il s'approche d'une femme et dit « Excusez-moi, où se trouve la gare, s'il vous plaît ?» La femme lui répond « Continuez tout droit, puis tournez à gauche au feu. La gare est juste après la banque. » Paul remercie la femme et suit ses instructions. En chemin, il voit un café, une boulangerie et une pharmacie. Il demande encore une fois à un homme pour être sûr. L'homme confirme « Oui, c'est tout près. » Finalement, Bom, Paul voit la gare. Il est soulagé. Maintenant, il sait que demander son chemin est très utile, surtout dans une ville inconnue. achei que tinha terminado, mas ainda tinha uma parte, ela deu uma pausa meio grande. Eu consegui entender não muito, eu vou falar para vocês, entendi bastante o contexto. Eu já sei o que é o contexto, porque eu criei o texto, então eu vi qual que é o tema, né, que é pedindo informações na cidade, mas tem muito vocabulário aqui que eu assim, tá longe do meu conhecimento. La gare, eles falam bastante sobre la gare, eu entendi que ela vai conversar com alguém, aí ela pede uma informação, excuse-moi, não sei o que lá, s'il vous plaît, aí a pessoa fala para ela seguir em tal direção, que eu não entendi exatamente qual que é essa direção, e aí, se eu não me engano, eu entendi também que depois ela foi para a farmácia, para mais um outro lugar, e uma palavra que eu consegui pegar, assim, o que eles estão falando, porque eu já estou familiarizado bastante com a pronúncia, mas o vocabulário mesmo tá para trás. Então, agora, o que eu faço? Eu venho aqui e eu estudo esse texto, né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou olhar as frases e eu vou olhar as traduções, olha que simples, né? Mas eu vou dando play aqui, né, para eu conseguir ver o que está sendo falado. Então, primeira frase. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Então, o Paulo se perdeu em uma grande vila que ele não conhecia, é isso? O Paulo está perdido. Paulo est perdu em uma grande cidade, não vila, grande ville, que ele não conhece. Então, assim, deu para sacar o que está rolando aqui nessa frase. Eu vou fazendo algumas anotações aqui só para ficar fácil de olhar. Il cherche la gare, eu não sei o que é la gare, aqui, ó, la gare. Il cherche la gare, mais il ne vaut a coupe não. Aqui tem muito vocabulário. Ele está procurando a gare, mas não sei o que está falando aqui. Então vamos lá. Ele está procurando la gare, a estação de trem. Olha lá, a estação de trem. Então tá bom. Mas ele ne voit aucun panneau. Mas ele não vê nenhuma placa. Ah, vou aqui se ver. Vamos voltar um pouquinho para ver a pronúncia. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Il cherche la gare, mais il ne voit aucun panneau. Mais il ne voit aucun panneau. Mas ele não vê. Ele não vê. Il ne voit, mas ele não vê aucun panneau. Seria nenhuma panneau placa, creio eu, né? Vou colocar essa parte inteira aqui highlighted. Nenhuma placa, mas ele não vê nenhuma placa.
mais il ne voit un coupanneau. Ah, il s'approche d'une femme e dit. Ele se aproxima de uma mulher e diz: Excuse-moi, il se trouve à la gare. Excuse me, com licença, eu estou procurando o La Gare. Esqueci, tá vendo? Acabei de ver, esqueci. A estação de trem. S'il vous plaît. Aonde se encontra ou aonde é a estação de trem, por favor, s'il vous plaît. Excuse-moi, eu se trouve la gare, s'il vous plaît. É isso? Com licença. Onde fica a estação, por favor? Ok. La femme lui répond. La femme lui répond. A mulher, a femme, tipo, lembra fêmea, né? La femme lui répond. A fêmea responde. A mulher responde. Continuez tout droit. Continue tout droit. Eu não sei se eu tô falando certo, tá? Primeiro eu tô falando, depois eu aperfeiçoo. Agora é mais pra eu entender o que tá rolando aqui. Continue tout droit. Puis tournez à gauche. Gauche. Ou fou. Aqui eu vou ouvir, porque eu quero entender a pronúncia aqui. Il s'approche d'une femme et dit « Excusez-moi, où se trouve la gare, s'il vous plaît ?» La femme lui répond « Continuez tout droit, puis tournez à gauche au feu. La gare Mas tá ligeiro, pera, deixa eu voltar. est, puis tournez à gauche au feu. Droit, puis tournez à gauche au feu. Droit, puis tournez à gauche au feu. Droit, puis tournez à gauche au feu. Puis tournez. Là, puis tournez à gauche au feu. Puis tournez à gauche au feu. Tout droit, puis tournez à gauche au feu. Feu. Parece chouale, né? Tournez. La gare, bon. Continuez tout droit, puis tournez à gauche au feu. 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 Então é continue reto e depois vire. Só que assim, eu tô chutando aqui, então vou ver a tradução. A mulher responde: siga em frente, né? Continue tout droit. Continue em frente, continue indo reto. Depois, puis vire à esquerda. Então, tourne à gauche. Vire à esquerda. Vire à esquerda. O feu é no sinal. Então, o feu aqui é sinal, sinaleiro, né? Continuez tout droit. Puis tournez à gauche o feu. Então, continue indo reto, depois vire à esquerda no sinal. La gare est juste après le banc. Então a estação de trem é logo depois do banco. É isso? Deixa eu só ver a pronúncia. La gare est juste après la banque. 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 La banque. Ok. Então é isso? Vamos lá. A estação fica logo depois do banco. Perfeito. Muito bom. Vamos lá. Paul remercie la femme et suit ses instructions. Agradece. Nossa, não ia saber. Agradece la femme, a fêmea. E suit ses instruções. Segue as suas instruções, tá? Suit aqui não sabia que seria segue. Segue as instruções. Ok, deixa eu botar uma corzinha aqui só para ficar fácil de eu ver. Segue suas instruções. Eu gosto mesmo, tá? Eu tô fazendo aqui no PC porque é conveniente, então muitas das vezes eu realmente faço isso no computador, por causa da conveniência. Mas, quando eu tenho bastante folha de rascunho, eu gosto de imprimir e todas essas marcações que eu estou fazendo aqui, eu vou fazendo à mão e eu vou escrevendo em cima. Então, eu gosto de ter o papel. Eu tenho pilhas e pilhas de papel aqui das coisas que eu estudo. Então, a mão para mim é mais legal. Eu gosto mais. Eu gosto de pegar o papel, assim, né? Cheiro do papel, mexer no papel, é legal para mim, gosto. Mas isso aqui é bem mais conveniente, não é mesmo? Então, eu acho que eu vou até o final desse texto, porque o texto está indo ligeiro, tá? Então, você está vendo, olha só. Você imagina o seguinte, eu comecei a estudar 3 meses atrás inglês, francês, eu pegava esse texto aqui, ó, e eu não sabia absolutamente nada. Eu, apesar de saber como falar s'il vous plaît, por favor, se eu visse essa desgraça aqui, eu não ia saber que isso aqui é s'il vous plaît. O que mais que tem? Excuse-moi. Excuse-moi, talvez eu chutaria assim, mas de resto sabia
patavinas nenhuma, nem de pronúncia, nem de tradução, de vocabulário, absolutamente nada. Hoje eu olho para esse texto aqui, quantas palavras tem esse texto aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse texto tem 125 palavras. E eu já consigo, pelo menos dessa parte que eu estudei aqui, entender grande parte disso aqui, vocabulário ou outro pelo meio que eu não entendo. Sacou? Então você percebe o poder disso aqui que você faz todos os dias com consistência esse estudo aqui. E eu estou fazendo e explicando as coisas para vocês, o que torna o estudo um pouco mais demorado. Mas quando eu faço sozinho, focado, eu já sei o que fazer e eu não tenho que ficar explicando, etc, etc. Em 30 minutos eu faço muito mais coisa do que esse vídeo aqui provavelmente vai ter uns 40 ou 50 minutos por causa de introdução, explicação, etc. Né? Então vamos lá, continuando. Chami, il voit un café. Isso aqui, ó. Eu ouvi essa palavra, eu consegui entender, mas eu não sei o que ela significa. Esse aqui também não sei, tá? Chame. Eu vois un café et un pharmacie. Então vamos lá. Un chami, il voit un café. Na ida, eu passei por um café, por isso aqui e por uma farmácia, é isso? É, olha só. No caminho, né? Chemin ou quemin? Será? Vamos ver. Paul remercie la femme et suit ses instructions. En chemin, il voit Un chemin, il voit. un café. En chemin, il voit un café. E en chemin, il voit un café. Percebe que eu tento imitar a maneira com que ela fala, né? Olha só. En chemin, il voit un lion. En chemin, il voit Un chemin. Olha a esticada. Un chemin. Isso é importante. Eu não falo un chemin. Un chemin. Talvez o ritmo do inglês seja esse. Eu ainda não tenho domínio no ritmo do inglês. Do francês, perdão. Né? Então, aqui eu vou pegando o ritmo também. O ritmo da fala. Porque o ritmo da fala muda nas línguas. Né? O português a gente estica as coisas para falar. No inglês a gente tem picos de fala. Então a gente fala assim, vai dando picos nas coisas importantes da frase. Então o ritmo é diferente. É importante você imitar o ritmo, né? Vamos lá, então de novo. un café. En chemin, il voit un café, Un chemin, il voit un café. une boulangerie et une Boulangerie. Un boulangerie. Boulangerie, o que é um boulangerie? Nossa, boulangerie é uma padaria. Deixa eu colocar a cor aqui, peraí. É uma padaria. Olha só que massa, não sabia. Boulangerie. Quer dizer, eu acho que eu já vi esse vocabulário. Só que não veio. Un chemin, il voit un café, un boulangerie et un pharmacie, uma farmácia. Ok. Il demande encore une fois à un homme pour être sûr. Il demande encore, demande, já vi várias vezes aqui, não me lembro o que é. Encore é nova. E tudo aqui faz sentido, só essa palavra aqui, essa aqui não, e essa aqui não, porque eu já não me lembro mais. Então vamos lá. Demand seria pergunta, então. Ele pergunta mais uma vez a um homem para ter certeza. Il demande encore. Cara, eu realmente esse encore, demande encore, seria mais uma vez encore? Demand seria pergunta e encore mais uma vez? Eu acredito que sim, né? É o que faz mais sentido aqui, ó. Il demande encore, ele pergunta mais uma vez. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pro meu terceiro recurso. O terceiro recurso é pegar este carinha aqui, ó. Olha só que difícil. Detectar idioma. Encore. De novo. Pronto. Fechou. Matou. Il demande encore, então ele pergunta de novo, ou pergunta mais uma vez. Eu vou colocar de novo aqui, ó, porque daí é só uma palavra, tá? Duas palavras, né? De novo. Il demande encore, ele pergunta de novo. Une fois para um homem, une fois un homme, pour être sûr. Être sûr, então ter, é o verbo ser e estar também, né? O être, mesma coisa do inglês, être. Então a gente viu aqui em cima o être como ser, né? Onde está o être aqui como ser. Ele cherche, ele diz, excuse-moi. Gare, papapá, c'est introduction, café.
Ah, não, foi no Anki que a gente viu, né? Ó, já confundindo as coisas já, né? Tá, enfim. Mas a gente viu como seria agora como estar, né? Estar certo ou ter certeza, né? Estar certo. Será que o être seria estar? Depois eu preciso pesquisar isso. Mas enfim, fica no stand-by. Aqui o foco é esse, né? Il demande encore une fois un homme pour être sûr. Para estar certo, eu acredito que seja, né? Estar certo, não ter certeza, porque senão seria o verbo ter, né? Être sûr, então seria estar certo. Eu vou colocar aqui, ó. Estar certo. Depois eu vejo se o verbo être serve para ser e estar, ou provavelmente é que nem o português e tem dois diferentes. Não me lembro agora. Il demande encore. Deixa eu minimizar este cara aqui. Vou dar play no áudio para eu ouvir. Une pharmacie, une boulangerie et une pharmacie. Une chemin, il voit un café, une boulangerie et une pharmacie. Il demande encore une fois à un homme pour être sûr. Jesus. L'homme confie pour être sûr. Encore une fois à un homme pour être sûr. Demande encore une fois à un homme pour être Un homme. sûr. Encore une fois à un homme pour être sûr. Un homme. Encore une fois à un homme Une fois, un homme pour être sûr. pour être sûr. Être sûr. Fois un homme pour être sûr. À un homme pour être sûr. Pour être sûr. Yeah. Il demande encore une fois à un homme pour être sûr. Ok, right. Vamos fazer o seguinte agora, tá? Pra gente não esticar muito, né? Já tá ficando grande a nossa sessão de estudos aqui. Vou pausar aqui. Eu vou colocar um sublinhado até o final para eu saber que depois eu tenho que terminar de estudar. O que eu faço depois de entender basicamente o texto? Então, eu entendi tudo, vi todos os vocabulários, traduzi tudo. Lembro de tudo? Óbvio que não. Já esqueci provavelmente muita coisa aqui do que eu acabei de ver, né? E bem-vindo ao grupo de pessoas normais, de novo. Repito para vocês. Então você vai ver isso aqui muitas vezes até você realmente fixar, né? E internalizar aquilo ali. Agora eu aplico o shadowing nesta parte, que eu já tenho uma boa noção do que está acontecendo. E o shadowing basicamente é repetição atrás de repetição. Como é que você pode fazer o shadowing? Você pode escutar isso aqui mais umas 2, 3 vezes, só para sentir o ritmo. Mas eu já senti bem o ritmo, então eu vou pular essa parte. Eu vou na frase por frase e eu vou repetindo a exaustão até conseguir chegar nos 80%, 90% de similaridade com o que a pessoa está falando. Frase por frase e assim a gente vai parágrafo por parágrafo. Então eu farei esta parte aqui junto com vocês para vocês entenderem a dinâmica e depois é só replicar. Vamos lá então? Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Il cherche. Essa primeira aqui tem que clicar aqui, que senão ele não começa do zero. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Paul Il est cherche la perdu gare, mais il. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Il cherche. Paul est perdu dans une grande ville. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît. Paul est perdu dans une grande. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît Il pas. cherche. Qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Paul est perdu dans un. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Il cherche la. Melhorou. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Paul est perdu dans un. Ó, a gente percebe que vai conectando, né? Dans un grande ville qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Il cherche la gare, mais Il il ne cherche voit la aucun gare, panneau. Mais il ne voit aucun panneau. Mais il ne voit aucun panneau. La gare, mais il ne voit aucun panneau. Il cherche la gare, mais il ne voit aucun panneau. Mais il ne voit aucun panneau. Il s'approche, voit aucun panneau. Gare, mais il ne voit aucun panneau. Gare, mais il ne voit aucun panneau. La gare, mais il ne voit aucun. Mais il ne voit aucun panneau. Mais il ne voit aucun panneau. Mais il ne voit aucun panneau. Il ville qu'il ne connaît pas. Perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Il cherche la gare, mais il ne voit aucun panneau.
Il ne Il voit s'approche aucun panneau. Mais il ne voit aucun panneau. Mais il ne voit Mais aucun il ne panneau. voit aucun panneau. Mais il ne voit Mais aucun il ne panneau. voit aucun panneau. Mais il ne Mais voit il ne aucun voit aucun panneau. panneau. Gare, Mais mais il ne il voit ne aucun voit aucun panneau. panneau. Gare, mais il ne Aucun panneau. voit aucun panneau. Aucun Gare, mais il ne voit aucun panneau. Aucun panneau. Tá falando até agora. Gare, connaît pas. Il cherche la gare, mais il ne voit aucun panneau. Mais il ne voit aucun panneau. Aucun. Agora vai ser difícil, porque eu falei tanto errado que agora vai ser difícil. Tá vendo que é ruim aprender errado? Eu falei tanto errado que agora vai ser difícil eu falar certo. Aucun panneau. Il ne voit aucun panneau. Gare, mais Mais il ne voit aucun panneau. panneau. Gare, mais il ne voit aucun panneau. Aucun panneau. Gare, mais Mais- il ne voit aucun panneau. Il cherche la gare, mais il ne voit aucun panneau. Il cherche la gare, mais il ne Mais voit il ne aucun voit panneau. aucun panneau. Gare, mais il ne voit aucun panneau. La gare, mais il ne Mais voit aucun panneau. panneau. Gare, mais il ne Mais voit il ne aucun voit aucun panneau. panneau. Gare, mais il Mais ne voit il ne aucun voit aucun panneau. panneau. Gare, mais il Il ne ne voit voit aucun panneau. aucun panneau. Gare, mais il Il ne ne- voit aucun panneau. La gare, mais il ne voit. Il cherche la Il cherche la gare, mais gare, il ne mais voit il ne aucun voit aucun panneau. panneau. Gare ne connaît pas. Perdu dans une grande ville qu'il ne connaît. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît. Paul est perdu Paul est dans une perdu. grande ville qu'il ne connaît pas. Vamos do começo. Paul est Paul perdu est dans une perdu grande ville qu'il ne connaît pas. pas. Il cherche la gare, mais il ne voit aucun panneau. Tá vendo? E assim vai. Ó, assim vai. Já chegou em 3 linhas, conseguindo fazer um bom sombreamento. E aí eu vou pegar mais 2 linhas e depois eu volto e vou fazendo tudo de novo. E assim eu vou. Paul est perdu dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Il cherche la Il gare, cherche mais la il ne gare, voit aucun mais il ne panneau. voit aucun panneau. Il s'approche d'une femme et dit Il s'approche de femme. Il s'approche de femme. Il s'approche de femme. mais il ne voit aucun panneau. Il s'approche d'une femme et dit Il s'approche d'une femme. Il s'approche d'une femme et dit Il ne voit aucun panneau. Il Il s'approche d'une femme et dit dit. Il Il s'approche d'une s'approche femme d'une et femme et dit dit. Il Il s'approche d'une s'approche femme d'une femme et et dit dit. Il Il s'approche d'une femme et dit dit. Il cherche Il la cherche la gare, mais il ne voit aucun panneau. Il Il s'approche d'une femme et dit dit. Excusez-moi, Excuse-moi. où se trouve la gare Où se trouve la gare? Où se trouve la gare Où se S'il trouve vous la plaît? gare? S'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Il s'approche d'une femme et dit Il Il s'approche d'une s'approche femme d'une et femme et dit dit. Excusez-moi, Excuse-moi. où se trouve la gare Où se S'il trouve vous la plaît? gare? S'il vous plaît. La femme lui répond La femme lui Continuez répond. tout droit, puis tournez. Continuez tout droit. Continuez tout droit. Você tá vendo que algumas coisas já são mais fáceis, né, pra ir, porque algumas coisas já estão um pouquinho mais acostumado e algumas não. Então, qual que é a ideia? A ideia é você ficar indo e voltando. Indo e voltando. Vai, volta um pouquinho e pronuncia. Vai, volta um pouquinho e pronuncia. De repente, volta do começo e vai indo pra frente. De repente, volta do começo e vai indo pra frente. O seu objetivo é fazer o texto inteiro assim, se você tiver tempo para estudar, sim. Então, se você tiver tempo para estudar, você precisa ficar bom no texto inteiro. Se você tiver 30 minutos, você vai fazendo isso até esgotar o seu tempo. Entende? Você vai utilizar das técnicas, você vai, obviamente, traduzir o texto inteiro, porque ganhar esse vocabulário é importante, né? É importante você ganhar esse vocabulário. Então, você faz as traduções, faz as comparações, entende o que é o que. Boulangerie é a padaria, il demande encore, ele pergunta de novo. Então, isso é importante você saber, tá? E aí, depois, para fazer o shadowing, é como o seu tempo manda. Você pode ser uma pessoa que quer setar simplesmente 10 minutos para fazer shadowing. Pum, seta 10 minutos. Pô, com 10 minutos eu consegui chegar aqui só. Perfeito. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí você vai para a próxima técnica. A próxima técnica eu não farei ela aqui, porque ela vai tomar muito do nosso tempo, chama ioiô, mas é uma técnica que a gente também usa lá no Inglês 360, que é uma técnica que ela nos ajuda muito a entender a sintaxe ou sintaxe da língua, você entender como a língua funciona, e também ajuda muito a memorizar, porque você vai escrever, e é um exercício também de autocorreção. Sabe quando você faz um exercício que você dá para o professor corrigir? Pois é um exercício de autocorreção, você se corrige, mas como se você não tem o vocabulário? Técnica, e você corrige certo, 100% de certeza que você corrige certo. Então é uma técnica maravilhosa, aplicarei ela já, depois que eu sair dessa gravação. Mas tem um último passo. Qual que é o último passo? O último passo, né? Os alunos, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, os alunos do Inglês 360 eles já são familiarizados, porque a gente faz tudo isso lá dentro, né? O último passo é a gente pegar
este texto aqui, porque os alunos já recebem esse material em PDF. Agora eu vou então minimizar o texto, minimizar o áudio. E aí o que eu fiz aqui, ó? Eu transformei esse texto em PDF. Então tá aqui o PDF, né? Tá meio pequenininho de você ver aí, mas talvez você veja. O que é esse negócio aqui em cima? Eu nunca tinha visto isso. Tá bom, enfim. Vou pegar esse PDF, aí eu vou pegar uma outra ferramenta do Anki também, que eu desenvolvi lá dentro do Anki para facilitar a vida. Tá vendo que eu vou desenvolvendo essas ferramentas para facilitar a minha vida para estudar? E aí, com isso, os meus alunos também ganham, porque eu vou disponibilizando essas ferramentas para eles. Então, olha só, o que eu faço realmente é o que a gente faz lá dentro do Inglês 360. Não é balela, não é um monte de besteira que eu inventei só para vender um curso. É realmente o que eu aplico e que dá certo. Eu pego o PDF, eu jogo aqui para dentro desta ferramentazinha que eu criei lá dentro do ChatGPT, né? E aí, eu simplesmente envio. E olha o que ele vai fazer. Ele vai desenvolver cards do Anki para mim, com aquele texto que eu acabei de estudar. Então eu ganhei vocabulário, eu pego este material e eu jogo lá para dentro do Anki para nos próximos dias eu ainda assim me manter em contato com ele. Então olha só, eu clico para baixar aqui e aí ele já faz o download. Aí eu vou pegar este carinha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui eles aqui, ó. Tá aqui o arquivo que ele me deu de download, alright? O que eu faço com esse arquivo? Eu vou abrir o meu Anki, olha só. Pegar o meu Anki aqui, deixa eu botar ele um pouquinho maior. Tirar esse zoom. E aí eu pego e eu arrasto isso aqui, ó, para dentro do francês ali, ó. Olha só. E aí eu importo este carinha. Aí eu vou mostrar aqui, né? E aqui eu vou em mostrar. E aí aqui, deixa eu só ver se eles estão no baralho certo. Bom, eu já posso, se caso eles não estão, eu posso simplesmente... eles já estão no baralho certo. Então tá tudo certo. Show de bola. Show de bola, nada atualizado, né? Eu faço essa conferência, geralmente dá certo, mas é só para conferir mesmo, né? Aí eu pego e eu coloco um áudio aqui neles. Muito bem, então agora os áudios foram adicionados, já tenho cards novos para estudar aqui desse texto que eu vi hoje, e assim a gente vai. Estudo o Anki, estudo um texto novo, fica bom naquilo ali, joga o texto para o Anki para a gente continuar em contato com aquela informação, porque o Anki vai te fazer lembrar essa informação ao longo do tempo aí. Ele tem essa funcionalidade de realmente melhorar a sua memorização em um conteúdo específico no longo prazo. Bom, acho que é isso. Ficou uma aula um pouco esticada, mas é assim que funciona o estudo. A gente realmente precisa tirar tempo para estudar. Eu dei uma reduzida aqui nas coisas, no Anki, no estudo do texto, no shadowing, para caber e ficar um pouquinho mais rápido aqui, para não ficar uma aula de 1h30 gigantesca, né? Mas que nem eu disse para vocês, geralmente os estudos são mais rápidos. Aqui eu fiquei tirando tempo para explicar as coisas e etc, né, falando em voz alta algumas coisas que eu não falaria. Então esse tempo realmente foi muito maior do que geralmente ele é. Eu tiro de 30 a 40 minutos para fazer tudo isso aqui que eu mostrei para vocês e ainda uma técnica a mais, que é o ioiô, que a gente não vai fazer aqui hoje, e eu consigo encaixar tudo isso em 30 a 40 minutos no máximo. Então, realmente, depois de um tempo você aplicando essas técnicas, vai ficando mais fácil, vai ficando um pouco mais rápido, porque você pega agilidade no que fazer e como fazer. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa aula, espero que vocês consigam tirar proveito, espero que vocês consigam tirar boas ideias daqui, caso vocês queiram fazer isso aqui, esse estudo como eu fiz aqui, exatamente igual na sua casa, pode ter certeza que vai dar resultado. Se você quiser adaptar uma coisinha ou outra aqui e ali, para que se encaixe um pouquinho melhor no seu gosto, também pode, mas pelo menos você entendeu a estratégia, né, os princípios por trás do estudo, que vão ser os mesmos para qualquer tipo de língua. Então você notou hoje também que a gente não ficou estudando gramática, né? Pois é, então, não estude gramática até você chegar aí, passar dos níveis intermediários, realmente não vai ser de muito uso para você. Você precisa ganhar vocabulário em massa e fixar esse vocabulário, e ao longo desse caminho você ir melhorando a sua pronúncia também, e ajustando umas coisinhas aqui e ali, mas a base é essa. Espero que vocês tenham curtido aí essa sessãozinha de estudos. Vejo vocês num próximo episódio e peace out!